Olá a todos. Primeiro, queria cumprimentar todo mundo que está assistindo, os participantes da mesa, ao pessoal da Ampar pela organização e oportunidade de apresentar o trabalho. Eu me chamo Mário Caiô, sou doutorando em Teoria e História da Arte pela Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Artes Visuais. E o trabalho que eu vou apresentar agora é a questão do suporte meio nos trabalhos com imagem e movimento na arte brasileira. Em 2023, nesse ano, comemora-se os 50 anos de eventos importantes que utilizam a imagem e movimento nas artes visuais brasileiras. Desde o surgimento da videoarte em nosso país, com a obra M3X3 de Ana Lívia Cordeiro, passando pela realização da mostra pioneira Expo Projeção 73, organizada por Araci Amaral, que buscava mapear trabalhos de artistas visuais com filmes, audiovisuais, registros sonoros, até a criação dos projetos Cosmococas e Alexica, que só viriam a ser executados anos depois. Todos esses eventos estão completando 50 anos. Na verdade, eles são reflexos de uma transformação profunda que estava ocorrendo no campo das artes de maneira global, com o alargamento das fronteiras e a busca dos artistas travavam de incorporar novas linguagens aos seus repertórios. No Brasil, a partir do final da década de 60 e início da década de 70, esta vertente ganha força, principalmente com a popularização de novas tecnologias, Super 8, vídeo e audiovisuais. Diversos artistas produzem trabalho nesse sentido, entre eles Lídia Papa, Antônio Dias, Cláudio Tosi, Ana Maria Maiolino, Ana Bela Geiger, River Machado, entre outros. Nos últimos anos, a quantidade de trabalhos que utilizam projeções e transmissões de imagem e movimento em ambientes ligados à arte contemporânea aumentou consideravelmente. Teóricos e pensadores têm se debruçado sobre essa questão, e diversas terminologias foram cunhadas na busca de pensar esses trabalhos que atuam entre essas fronteiras. Né? Videoarte, videoinstalação, cinema expandido, cinema de exposição, mas de uma maneira resumida, a maioria desses pensamentos coloca a questão do meio, a tecnologia empregada, em uma posição privilegiada. Mesmo que essa tecnologia atualmente seja obsoleta e seja necessário construir novos arranjos conceituais para essas teorias, como é o caso do vídeo. Né? No Brasil, guardada as nossas particularidades, esse movimento acontece em concomitância com a cena internacional. Mas, pensando justamente em nossas singularidades, é que a pergunta principal desse artigo emerge. A abordagem pelo meio, pelo suporte, dá conta de resolver questões ontológicas desses trabalhos? Será que, de fato, no Brasil, nesse período, existia uma diferença de linguagem entre o cinema de artista, a videoarte e os audiovisuais, como a maioria dos curadores e críticos e historiadores colocam? A nossa hipótese é que a questão da tecnologia, do meio empregado nos trabalhos que utilizam filme, vídeo, audiovisuais, entre os anos 60 e 70 no Brasil, é exógena às obras e às propostas desses artistas. Em última instância, o que eles pretendiam com esses trabalhos era experimentar com questões relativas ao tempo, à imagem, ao movimento e às narrativas. Diferentemente, ocorrem algumas experiências internacionais, onde a questão do meio é endógena às obras. Por exemplo, nos filmes escultóricos de Anthony Macau, que só são possíveis através da projeção de luz do cinema, né? Ou ainda nos trabalhos de videoarte, né, Jun Paik, Wolf Wolster e John Jones, onde a questão do suporte, no caso da televisão ou do videotape, são partes constituintes da própria obra. Né? É, Apesar desse período no nosso país ser marcado pela busca de novas linguagens e, consequentemente, pelo surgimento de novos meios, tanto da investigação poética quanto também como alternativa para bular e denunciar a repressão política do governo, as semelhanças de estratégia desse trabalho com a imagem e movimento são maiores do que essas diferenças. Em geral, as diferenças elas se restringem principalmente a uma questão tecnológica, que não são premissas estruturantes da obra. Pelo contrário, quase sempre esses trabalhos são classificados como conceituais. E como ressalta a pesquisadora Cristiane Freire, uma das principais características dessa corrente é a valorização da ideia perante o objeto. Aspas. Identifica o conteúdo da arte na ideia, como projeto, a fruição que surge é absolutamente intelectual. Fecha aspas, a Cristiane Freire, 2006. Né? Esses trabalhos, tanto em filmes quanto em vídeo, audiovisuais, parte da questão do projeto. No caso, um argumento, um esboço de uma ideia, enfim. Mas a sua execução não está vinculada a uma tecnologia específica, mas sim a acessível, que o artista tem ali na mão para trabalhar. Né? Todavia, essa restrição do meio é bastante utilizada na concepção curatorial de exposições e mostras. Por exemplo, isso foi o caso da importante exposição Video Art, que aconteceu no Institute of Contemporary Art, na Filadélfia, em 75, com curadoria da Suzanne Delante, e que buscou fazer um panorama mundial das diversas experiências que estavam acontecendo com o vídeo.
e o Brasil teve uma representação significativa nessa mostra. Mas nessa mostra, o suporte teria determinado a própria criação artística, ou como destaca Walter Zanini, então diretor do MAC USP, e um dos responsáveis, junto com a curadora americana, pela participação brasileira, abre aspas, definiram-se como primeiro item de inclusão obras de natureza conceitual. Indicou-se o tempo máximo de exibição na variação entre 25 e 30 minutos. Fecha aspas. Esses seriam os requisitos para a seleção do Brasil, né? É interessante observar que os critérios da composição na mostra que Zanini destaca parecem carregar uma contradição intrínseca. Ao mesmo tempo que busca mapear uma produção sobre um determinado suporte, procura ser de natureza conceitual. Por mais que existam variações de pontos de vista diferentes sobre os significados e as definições do que é o que foi a arte conceitual, tanto numa visão restrita, centrada nas experiências americanas e europeia, quanto também a sua versão ampliada, geralmente denominada de conceitualismo, do qual fariam parte essas obras na qual o Zanin está se referindo, é quase unânime em todas essas teorias a negação da especificidade dos seus meios. Assim, essa insistência da curadoria e da historiografia em realizar uma divisão pelos suportes da obra parece atender muito mais requisitos de aspectos museológicos de conservação e de normas de arquivísticas do que a intenção das práticas dos artistas em si. De certo modo, até a ideia da imagem em movimento também cai nesse mesmo dilema. Entretanto, o que estamos pontuando nesse trabalho não é a busca por uma saída dessa questão da especificidade do meio, até porque, lembrando a frase escrita no Penetrada Tropicalia de Hélio Sica, a pureza é um mito. O que buscamos realizar nessa pesquisa é a ampliação desses conceitos de linguagem a partir de peculiaridades próprias da arte brasileira. Nesse sentido, é curioso ler uma crítica de Francisco Bittencourt, na década de 70, a respeito da grande proliferação dos trabalhos com imagem em movimento. Bittencourt compara essa tendência com a onda de obras que se utilizavam do acrílico alguns anos antes, quando esse material se tornou bastante popular no nosso país. Vou ler a citação aqui. Quem não se lembra do surgimento do acrílico na praça? Houve, então, um deslumbramento geral. Cria-se até salões do acrílico, e verdadeiro exército puseram-se a trabalhar com um novo material, numa brincadeira gigantesca e cara. A crítica foi envolvida e passou a emitir conceitos não sobre a produção final em si, mas sobre a beleza do acrílico e suas possibilidades de uso. Hoje, o que resta de todo aquele bric-brac que tenha somado para a evolução da arte no Brasil? Na verdade, a obra é a intenção de 2 ou 3 criadores cujo talento está muito além do mero material que foi empregado. Essa comparação que Bittencourt realiza com o acrílico é bastante elucidativa. De fato, o papel que ele aponta da crítica em relação à utilização desse material, que em suas palavras passou a emitir conceitos não sobre a produção final em si, mas sobre a beleza do acrílico e suas possibilidades de uso, também está presente em alguns casos no desenvolvimento das imagens em movimento. Alguns teóricos na década de 70, tais como David Ent e o próprio Zanini, acreditavam que o grande diferencial da tecnologia do vídeo era a sua relação com a televisão, como meio de comunicação de massa. Por exemplo, Ent, no catálogo da Mostra da Filadélfia, dizia a respeito da videoarte, abre aspas, é com a televisão que devemos começar a considerar o vídeo, porque se algo definiu as propriedades formais e técnicas do meio do vídeo, foi a indústria da televisão. Já Zanini apontava que, também vou ler aqui, aspas, as largas audiências para as quais a videoarte está vocacionalmente endereçada, são ainda longe de seu alcance. A chamada macrotelevisão não lhe abre normalmente as portas, enquanto a cable television, que representará, sem dúvida, um dos seus meios de difusão, por ora privilégio de poucas nações. Sem dúvida, eram caminhos possíveis para o desenvolvimento desse novo suporte, mas as práticas de artistas, em sua maioria, não seguiram esse trajeto. Atualmente, olhando em retrocesso, a análise dessas conjunturas nos parece até utópica e até certo ponto ingênua. Entretanto, devemos destacar o papel pioneiro desses autores em construir uma crítica, ao mesmo tempo que buscavam apontar possíveis desdobramentos ainda no calor dos acontecimentos. Atualmente, passados quase 50 anos, e com todas as transformações que as tecnologias sofreram e as modificações do modo de exibição dessas obras, não parece fazer muito sentido continuar com toda essa separação por tecnologias que foi feita pela historiografia. É interessante e rico justamente perceber as variedades de abordagem prática que esses trabalhos suscitam, independentemente do seu suporte. Dessa forma, conseguimos pensar conexões conceituais e temáticas com trabalhos
como os filmes em Super 8 de Ana Marina Maiolino, X e Y, e, por exemplo, a obra, o vídeo Preparação de Letícia Parente, no qual uma dessas leituras poderia ser através do debate da censura associada com questões de gênero que essas obras trazem. Mais do que uma linguagem comum a determinados meios, o que existe são expressões coerentes com as próprias trajetórias dessas artistas. Quase nenhum desses autores, principalmente nessa época no Brasil, se dedicou ou se dedica exclusivamente a um único meio de expressão. É uma característica marcante da arte brasileira deste período esta múltipla utilização de meios e linguagens. Dessa maneira, construir uma historiografia da arte contemporânea quase que exclusivamente a partir dos suportes da obra passa a ser um contrassenso. Enfim, é isso. Obrigado.